Olá, pessoal, sou Simone Lavorato, estou com vocês aqui na 14ª semana, na nossa segunda aula, tá? Nós falamos um pouquinho sobre liderança e agora nós vamos dar continuidade aqui e vou trazer para vocês algumas ferramentas que eu tenho certeza que vão ajudar vocês no dia a dia, tá? Bom, relembrando, né? Me acompanha aqui. Olha só, o líder, ele não é um cargo que faz parte do organograma de uma empresa, né? Ou de uma escola, no caso. Mas ele é uma característica de uma pessoa que influencia as demais. Então, como nós falamos na outra aula, a gente tem diversos líderes na escola. Ele não precisa de um cargozinho lá no organograma para dizer que ele é um líder, né? Basta conseguir influenciar pessoas, direcionar pessoas, ele já é considerado um líder. E o gestor é aquele que ocupa, né, um cargozinho ali no organograma, tá acima de outras pessoas, e que ele precisa também ser um bom líder, porque se ele não for, o trabalho dele fica comprometido, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da gestão escolar, eu quero trazer rapidamente para vocês os 7 pilares da gestão educacional. Então, o que é um bom líder, o que é um bom gestor escolar deve fazer, né, deve ter como metas ali? A gestão de pessoas, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão pedagógica, a gestão de tecnologia, a gestão de comunicação e a do cotidiano escolar. Como vocês podem ver, são coisas essenciais e que precisam para o bom andamento da escola, né? Sem gerir todas essas dimensões, ele vai acabar não dando conta de fazer tudo, porque ele precisa cuidar aí desde a gestão de pessoas até daquelas coisas mais improváveis que acontecem no cotidiano escolar e que ele precisa, né, ajudar, ele precisa auxiliar. Então, esses são os 7 pilares aí que um bom gestor escolar deve ter cuidado. Sabe aquele checklistzinho que tem que estar na mesa do gestor ali, né? Ele tem que ter esses 7 pilarezinho ali para ele lembrar todo dia. Estou cuidando disso? Estou gerindo isso? E ir dando um tiquezinho para poder saber se realmente está acompanhando esses pilares, né? Quando a gente fala aí da importância de um gestor enquanto líder, né, dentro de um contexto de uma instituição de ensino, a gente sabe que ele é caracterizado pelas ações desempenhadas, né, no papel de gestor, e que deve, né, ser participativo, superar desafios encontrados no ambiente escolar, deve unir os envolvidos no processo educacional, prezar por uma educação de qualidade e, principalmente, agir, né, assumir uma postura democrática. Tá? Aquele gestor autoritário, paternalista, né, parcial, não cabe mais nos dias de hoje e a gente tem sim que combater, né? O que faz aí uma liderança escolar? Então, a liderança escolar, ela pensa no gerenciamento das principais atividades escolares, né? Então, diretores, diretor-assistente, supervisor, orientador, coordenadores pedagógicos, professores, né? E essa equipe, ela deve trabalhar em conjunto para elaborar, avaliar e direcionar os processos que organizam o cotidiano da escola. Como fazer isso? Você já imaginou um país como o nosso, o Brasil, as dimensões que nós temos, né? Se cada gestor escolar resolver fazer do jeito dele, vou fazer do meu jeito, vou inventar do meu jeito, né? Imaginou a bagunça que seria? Então, para isso, né, o MEC, ele criou os parâmetros aí para a gestão escolar. Então, tem os parâmetros que os gestores escolares devem seguir. E eu acho isso excelente, né? Porque quando a gente não tem um padrão, as pessoas acham que o que fizer tá bom e não tem problema. Mas a gente tem sim um padrão e a gente tem que seguir esse padrão para que a gente tenha aí um mínimo de alinhamento, né? E falando um pouquinho de ferramentas, o que eu quero comentar com vocês? Eu vou falar agora para vocês de algumas ferramentas que um gestor deve utilizar no seu dia a dia, tá? Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou uma pessoa que eu uso as ferramentas até no meu dia a dia, na minha vida pessoal, né? Tudo meu tem planilha, tudo meu tem gráfico, tudo meu, porque eu gosto muito, né? Eu acho que me dá segurança para trabalhar e é lógico, um gestor ele vai precisar também de ferramentas para fazer esse gerenciamento, tá? Lembrando que quando eu falo de gestor, gente, é até o professor na sala de aula. A gente pode sim usar diversas ferramentas de gestão empresarial e que a gente vai adequar no nosso modelo aí, tá? A primeira que eu quero falar com vocês é sobre uma ferramenta chamada Balance Scorecard, que é muito comum ser chamada por BSC, né? E aí, quando a gente fala de BSC, a gente vai pensar assim, mas isso aí é coisa de empresa privada.
Não, não é coisa de empresa privada, tá? Nem de órgão público, porque às vezes as pessoas também pensam, isso aí é só para coisa de órgão público. Não, né? O que é o Balance Scorecard? Ele é uma ferramenta para realizar o diagnóstico da sua instituição, no caso da sua escola, tá? E ele foi desenvolvido em 92 pelo Kaplan, né, e pelo Norton, e ele, inicialmente, realmente, ele foi focado para as empresas no setor privado. Então, o que era? Ele era uma ferramenta para que as empresas no setor privado fizessem, aplicassem, para conhecer a realidade. Quando a gente fala de diagnóstico, é conhecer a realidade. Por quê? Como que eu vou traçar planos? Como que eu vou traçar metas se eu não sei nem o que eu tenho? Então, o primeiro passo, gente, quando a gente fala de gerenciamento, sempre é conhecer o que eu tenho, para depois eu poder fazer um planejamento, enfim. Assim como um novo gestor escolar assume aí uma escola, a primeira coisa, ele tem que fazer um diagnóstico, ele tem que entender o que ele está recebendo, para saber o que ele pode fazer, o que ele pode desempenhar. E o Balance Scorecard, como eu disse para vocês, inicialmente foi uma ferramenta, sim, para o setor privado. Só que um pouquinho mais adiante aí, né, devido a essa própria necessidade, em 2003, você vê, foi em 1992, 11 anos depois, ele teve uma necessidade de ser adaptado aí para outras áreas da iniciativa, não só privada, mas da pública também, né? E aí ele aumentou e ajustou algumas coisas aí. Então, o modelo que a gente tem hoje de BSC, ele aplica tanto para o público quanto para o privado, para a escola, para o supermercado, para o órgão público, né? É um modelo que ele é geral, a gente pode aplicar em várias áreas aí, em todas, né, as empresas que nós temos. E como eu disse, ele é para quê? Ele é para diagnóstico, avaliação inicial, diagnóstico, tá? Acompanha comigo aqui, eu vou mostrar para vocês nessa imagem, olha só. O Balance Scorecard, ele é composto por 4 etapas, tá? Digamos assim, dimensões, não etapas, né? Porque elas podem ser feitas simultaneamente, não tem problema. Quando a gente fala de etapa, dá muito a impressão de faz um primeiro, outro segundo, outro terceiro, né? Então, não tenho essa impressão. Elas podem ser feitas simultaneamente. São 4 dimensões. Uma delas é a financeira, né? Ou seja, é o que vai movimentar a empresa, né? É o que vai movimentar. Você pode falar assim, mas a minha escola, Simone, é uma escola pública. Sim, mas ela precisa do financeiro também. Ela precisa de verba para merenda, ela precisa de recursos materiais, ela precisa... Então, tudo que envolve essa questão de comprar, negociar, de adquirir, ele vai estar nessa dimensão financeira, tá? Lembrando que quando a gente fala de privado, essa dimensão financeira, o objetivo dela é trazer lucro, tá? Para os acionistas, para os proprietários, enfim, a dimensão financeira, o objetivo é trazer lucro. Quando a gente fala de público, seria o quê? Trazer o melhor resultado com o menor custo. Tá? Então, se eu invisto tanto, eu tenho tanto de resultado. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar melhorar esse resultado investindo cada vez, né, mais ajustado a isso. Então, tem uma proporção aí que a gente tem que pensar. Com o recurso que eu tenho que trazer um resultado maior. Esse é o objetivo do público, tá? Uma satisfação das pessoas maior, né? E o privado, o financeiro, é financeiro mesmo, é dinheiro, tá? É lucro. Quando a gente vai para outra dimensão aí, que é os processos internos, então como estão acontecendo as coisas dentro do meu ambiente, tá? Eu tenho um fluxo de trabalho? Eu tenho as funções desenhadas, eu tenho assim o que cada um faz, eu tenho uma descrição de cargos e carreiras. Tudo isso é processo interno, tá? Quando a gente para perceber, a gente vê como é importante a gente ter as coisas organizadas, a gente ter fluxos de trabalho, ter descrição de cargo, saber o que cada um vai fazer, né? O que acontece quando a gente não tem isso? Fica naquela coisa, todo mundo faz, só que na verdade um fica esperando o outro e acaba que não é feito, né? Ou todo mundo faz, cada um faz de um jeito diferente. Então, se você vai lá 1 hora e é atendido por uma pessoa na instituição, ela vai te dar uma resposta. Se você for outra hora, outra pessoa vai te dar outra resposta. Por quê? Porque cada um faz do jeito que quer fazer, do jeito que deve ser. Por isso que esses processos internos, ele é muito importante, né? E o BSC é também para a gente avaliar como estão os processos internos dentro da minha escola, né? A outra dimensão que nós temos aí é o aprendizado e crescimento, que na escola isso é maior ainda, né? Então, assim, a minha organização, a minha escola, ela está promovendo a aprendizagem, ela está promovendo o crescimento? Como? E aí a gente lembra que não é só do público,
externo, né? Mas também da própria instituição. Os meus professores, eles estão sendo capacitados, a minha equipe está sendo treinada, a minha instituição está crescendo, né? Então, isso tudo entra dentro do aprendizado e crescimento, tá? Da organização, tá? Independente do objetivo da escola, né? Que é promover processos educacionais aos alunos, esse diagnóstico a gente também vai avaliar aqui o interno, tá? Para a gente saber como é que está a situação, como é que é o diagnóstico da escola. E por último, os clientes, né? Então, quem são os clientes? São os alunos, são os pais de alunos. Como é que tá? Eles estão satisfeitos com o nosso trabalho? Eles estão satisfeitos com a nossa entrega? O que eles trazem de sugestão? O que eles trazem aí que pode colaborar? Então, cuidar dessa questão do cliente também é muito importante. Da empresa privada, eles já fazem um trabalho muito bacana nessa dimensão aqui, né, que é o monitoramento da satisfação do cliente. Vocês já devem ter recebido várias pesquisas, às vezes vocês vão fazer um serviço, um trabalho em alguma coisa, ou um atendimento médico, e depois você recebe lá uma pesquisazinha para avaliar o nível de satisfação, né? Então, isso é para quê? Para que eles possam ter um diagnóstico de como está o trabalho deles. E a gente deve também fazer isso na escola. Se a gente não está fazendo ainda, a gente deve avaliar. Como que os nossos alunos estão nos vendo? Né? Quais os resultados que a gente está trazendo? Né? Então, isso tudo é muito importante. Então, o BSC é uma ferramenta importantíssima e que vai ajudar vocês a terem uma real noção do seu ambiente escolar. Eu fui falando aqui muito do contexto do gestor, né, do diretor da escola, mas ele pode ser feito por qualquer área, inclusive pelos professores, pelo líder de sala. Será que essa liderança está realmente atingindo o que precisa, né? E, normalmente, com base nesse diagnóstico, o que a instituição faz? Ela reavalia, né? Ou cria, quando ela não tem, ela cria, mas ela serve depois também para reavaliar os objetivos estratégicos da escola. Quais são os objetivos estratégicos de uma instituição? Missão, né? Acompanhem comigo aí na imagem, olha só, missão, para que a organização existe, a visão, o que queremos ser em um horizonte de tempo definido, valores, o que é importante para nós, né? As crenças que estão baseadas nas nossas ações. E aí vem os objetivos estratégicos, os desafios a serem vencidos para cumprir a missão e alcançar a visão, o mapa estratégico da nossa organização, né? Como que está, como as funções, como elas estão, né, organizadas, os projetos, sempre com indicadores e metas, tá? Projeto que não tem como ser gerenciado, não existe. Então, para ser gerenciado, ele tem que ter indicador e meta, tá? E os objetivos profissionais dos colaboradores, né? O que eu preciso fazer? Então, essa mapa estratégico, né? Missão, visão, valores, objetivo estratégico, mapa estratégico, projetos e os objetivos, eles vão basear o nosso projeto político-pedagógico, o nosso PPP. Então, o que é o PPP? Ele é um retrato da escola, né? Mas com que base é feito esse PPP? Eu fiz um diagnóstico? Eu fiz um BSC lá ou outra metodologia de diagnóstico, né? Então, isso é importante, tá? E aí, sim, ele vai basear todo o nosso projeto político-pedagógico da escola. Outra questão importante também de ferramenta de diagnóstico, que seria aí, né, um primeiro passo para fazer um diagnóstico, ele tem que ser livre de julgamentos, tá? Sabe aquele diagnóstico que a pessoa fala assim, eu vou fazer, mas eu já sei que eu vou encontrar isso, que o problema é aquele, que é ciclano que é o culpado. Não, gente, o diagnóstico ele tem que ser feito livre de julgamentos e de julgamentos, né, de coisas já pré-concebidas que você já colocou na sua cabeça. Não, ele tem que ser livre para que você possa realmente conhecer, né, a real situação. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês refletirem um pouquinho como que às vezes a gente faz uma análise equivocada. E um diagnóstico equivocado vai levar o quê? Vai levar a um projeto, a uma estratégia totalmente equivocada, que não vai trazer resultado nenhum, tá? Eu vou contar para vocês a historinha aí da velha surda. Então, um senhor, ele procurou um médico e ele falou, olha, doutor, eu estou muito preocupado, né, porque a minha esposa, ela está com problema de audição e eu estou muito preocupada, ela não quer vir ao médico e tal, mas eu tenho certeza que ela está com problema de audição. Aí o médico falou, olha, então você vai fazer o seguinte para ela, você vai fazer uma pergunta, né, quando o senhor estiver mais ou menos a 10 metros dela, o senhor faz uma pergunta e espera ela responder. Se ela não responder, o senhor vai aproximar 5 metros, vai fazer a pergunta novamente.
Se ela não responder, o senhor vai chegar atrás dela e aí vai fazer a pergunta. Combinado? Combinado. Aí o senhor chegou na casa, a esposa estava fazendo o jantar, e aí ele ficou mais ou menos a uns 10 metros e perguntou, né? Minha véia, o que vai ter para o jantar? Não ouviu nada. Aí, bom, 5 metros. Aí foi 5 metros. Minha velha, o que vai ter para o jantar? Não ouviu nada. Aí ele chegou bem atrás da velhinha e falou assim, minha velha, o que vai ter para o jantar? Ela falou assim, homem, já falei 3 vezes, é frango frito. Aí ele, tá, né? Então, ou seja, o problema de audição não era da mulher, era dele. Ele que não estava ouvindo, né? Ela já tinha dito 3 vezes, a 10 metros, a 5 metros pelas costas. E ele achava o quê? Que era a velha que estava com um problema de audição, né? Então, olha só como que às vezes a gente faz, né, um diagnóstico equivocado. Por quê? Porque ele já partiu do ponto de vista de que o problema não era com ele. E aí, ele jamais ia perceber, né, se não fosse esse exercício que o médico passou, ele jamais ia perceber que o problema era ele que não estava ouvindo. A mulher já tinha respondido 3 vezes, mas ele não ouvia. Então, não era ela que não estava ouvindo, era ele que não estava ouvindo. E isso é um erro muito comum e que a gente comete muito no nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, para não cometer o erro aí da velha surda. Por isso que um diagnóstico tem que ser livre de qualquer julgamento, tá? Outra questão que eu quero trazer para vocês refletirem. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem fazer parte da solução. Elas não querem ser só o problema. Então, ouçam as pessoas. Um diagnóstico, ele tem que ser real. Para isso, você vai precisar ouvir as pessoas. Mesmo que o que essas pessoas têm a dizer vai ser coisa que você não concorda ou coisa que você não quer perceber. Mas isso vai ser importante para o seu desenvolvimento, tá? Eu trouxe aqui para vocês também outras, né, questões importantes para vocês analisarem do diagnóstico, que seria o levantamento das informações, a análise das informações e a identificação do problema. Se eu não levanto a informação, se eu não analiso isso, eu não vou identificar o problema. Como na historinha da velha surda. Se eu não perceber, se eu não levantasse a informação de que, opa, não é ela que não está ouvindo, sou eu, né? Se eu não elaborasse, analisasse essa informação, eu não ia identificar o problema. Quem estava surdo sou eu e não a velha. Então, por isso que é importante a gente fazer essas 3 etapas de um diagnóstico. Não é só buscar informação. É analisar essa informação e, com base nela, identificar os problemas. Aí sim a gente vai poder construir outras coisas, tá?